Boa noite, amigos, irmãos na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que bom podermos estar aqui mais uma vez reunidos neste momento para meditar na sua palavra, na palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar a nossa meditação logo mais às 8 horas da noite. Enquanto isso, eu vou dando as saudações a todos aqueles que já entraram e já estão dando seus comentários aqui na live de hoje. Boa noite, Janete. Janete entrou aí na live, deu uma boa noite. Paula Mota, irmã do meu cunhado Paulo. Boa noite, pastor. Claudete de Oliveira aqui de Maquiné. Oi, boa noite, povo de Deus. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. Cecília Mota, sogra da minha irmã, né, mãe do meu cunhado Paulinho, também entrou na live. Boa noite, pastor. Obrigado, Cecília. Que Deus esteja nos abençoando neste nosso momento em que nós queremos meditar nas suas santas palavras, nas palavras da Escritura. Hoje nós teremos uma meditação, uma mensagem baseada no texto de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 14. A leitura deste final de semana, deste período de quaresma, uma leitura que nós vamos refletir então no dia de hoje. Eu convido então aos irmãos que vão pegando suas Bíblias para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus, e refletir sobre este texto de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1 até o versículo de número 14. Enquanto isso, o pessoal vai chegando na live, vão dando seus contatos, boa noite aí ao meu amigo Hamilton Bobson Maier. Hamilton, boa noite. Zete Ferreira, boa noite, pastor. Boa noite, Zete. Os demais vão dando o seu olá, né? É uma alegria poder estar novamente aqui reunido para a gente, nesta noite, falar e transmitir a mensagem do nosso Deus. Hoje eu não estou utilizando a internet aqui de casa, Esses dois roteadores aqui são da internet aqui de casa. Hoje eu estou utilizando a internet do meu celular. Devido aqui nas duas últimas lives que eu fiz, a minha internet aqui de casa estava um pouco oscilando e hoje ela está oscilando ainda mais, Então eu resolvi fazer um teste hoje para ver se eu vou conseguir transmitir também então pela internet aqui do meu celular, o 3G, 4G, não sei. Boa noite, pessoal que está chegando na live. Paulo Jacobos, também aqui de Maquiné. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Fico feliz aí com a presença de todos vocês que estão na live neste momento, este momento que queremos meditar na sua palavra. Nara Galski, boa noite. Dalva Henk, boa noite. Boa noite a esses meus amigos aí, a Nara, a Dalva, que Deus esteja aí abençoando vocês. Boa noite, Rebeca, meu amor, entrou na live. E assim, agora a gente já está então se aproximando, chegando da hora de nosso momento de reflexão, que nós vamos então refletir sobre o texto de Ezequiel 37, versículo 1 a 14. Eu convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias para a gente fazer então a leitura deste texto. Mas antes da leitura deste texto, nós vamos fazer uma invocação, invocar o nome do nosso Deus triuno para meditarmos então nas suas palavras. Santo, gracioso e bondoso Deus, que bom podermos estar aqui reunidos em teu santo nome, para te honrar, para falar contigo em oração. Que o Senhor Deus esteja nos guiando, esteja nos abençoando neste momento em que queremos meditar nas palavras da tua santa Escritura. Esteja conosco, nos ilumine, nos entregue o teu Espírito, o Espírito que enche a nossa vida. Ensina-nos através da tua palavra, em nome de Jesus, teu Filho, que juntamente contigo e o Espírito Santo é um só Deus, agora e para sempre. Amém. Muito bem, amigos, que bom que vocês podem estar aí
online, as pessoas que vão chegando vão dando Então, a leitura, vão fazendo o seu comentário. Aqui vão trazendo, quem puder. Quiser pode comentar também comigo. Quiser comentar durante a mensagem, pode mandar uma mensagem, eu vou estar lendo os comentários, que a gente possa ter esse momento de interação também na palavra do nosso Deus, né? Que vocês então, eu já estou aqui com a minha Bíblia, espero que vocês também já pegaram as suas Bíblias em casa, então que a gente possa fazer o estudo, a leitura do texto bíblico de Ezequiel, versículo 37, 1 a 14. Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo de número 14. Onde está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Palavras do nosso Deus, e que a gente então pede a companhia do seu Espírito, que Ele esteja nos guiando neste momento em que queremos meditar nestas palavras, especialmente no versículo de número 5, onde diz: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Que o Senhor nos abençoe no meditar das suas palavras. Antes da gente meditar propriamente neste texto de Ezequiel, capítulo 37, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Quem de vocês teve
já teve ou tem problemas respiratórios, problemas de respiração? Gostaria de fazer essa pergunta. É simplesmente uma enquete para ver quem tem ou teve problemas de respiração, problema respiratório, ou quem já teve problemas de respiração. Quem é que consegue e tem os pulmões talvez sadios, mas às vezes não é sempre. A gente de vez em quando tem problemas também relacionados com a nossa saúde com isso. Enquanto vocês escrevem a resposta de vocês, sobre que eu tenho essa curiosidade, eu gostaria de fazer vocês refletirem sobre a questão do Espírito, do Espírito do nosso Deus. Este final de semana, engraçado que as leituras deste final de semana, todas elas, parecem que foram realmente colocadas para descrever o momento em que nós estamos vivendo. O momento das coisas que estão acontecendo no país e no mundo em virtude deste vírus que está se espalhando. Às vezes eu acho engraçado, essa questão de os textos, parece que os textos falam com a gente. Deus realmente está falando, está trazendo a sua mensagem que é tão atual para nós neste final de semana. E esse texto então de Ezequiel 37 é o que mais talvez me chamou a atenção, e por isso eu resolvi fazer uma mensagem sobre este texto de Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. Se a gente reparar bem, o profeta Ezequiel, ele teve essa visão de um vale de ossos secos. Uma visão de um lugar que havia somente ossos, ossos e nada mais do que isso. Ou seja, não havia nada. Era um vale sem vida, um vale morto. Olhando para a situação do mundo, do país e do mundo, podemos talvez fazer uma comparação com aquelas cidades que entraram neste período de quarentena, que talvez são até mesmo parecidos com este vale de ossos secos. Vocês não acham? Cidades que normalmente, quando a vida está correndo tudo bem, elas são movimentadíssimas, cheias de vida, pessoas, carros, barulho, cidades movimentadas. Esses dias eu vi em um canal do YouTube um rapaz mostrando como estava a cidade de Nova York. Esta que é uma das maiores cidades do mundo. E principalmente tem uma avenida muito conhecida, que é a Times Square. Essa avenida ela é movimentadíssima. Ela tem muita gente circulando nela o ano inteiro, 24 horas por dia. A cidade de Nova York, como diz, é uma cidade que não dorme. E especialmente nesta rua, na Times Square, a gente percebe isso. A gente vê que as coisas são movimentadas, tem muita gente caminhando o tempo inteiro. Mas eu não sei se vocês viram. Eu vi talvez algumas outras reportagens mostrarem em canais de televisão, mostraram como estava a Times Square e como está a Times Square nestes últimos dias. Simplesmente vazia. Simplesmente vazia. Com uma ou duas pessoas transitando, e ainda de carro. Coisa que no decorrer, no dia a dia, normalmente as pessoas estão muitas pessoas circulando por ali. Podemos fazer uma comparação assim, podemos dizer,
Não seria esse o vale dos ossos secos? Né? Algo que havia bastante vida anteriormente, agora nada mais passa do que concreto na rua. Concreto, algo sem vida. Assim como estes ossos secos, sem vida. Sem vida. Não é somente, claro, Nova York, mas tantas outras cidades, né, estão por aí, estão paradas. Cidades que eram movimentadíssimas estão paradas. Esses dias mostraram a 25 de março, né? Acho que vocês também devem ter visto como é que funciona 25 de março, né? Aquela rua lá em São Paulo, né, dos comerciantes, onde tem uma aglomeração de pessoas muito grandes. Esses dias mostraram a 25 de março, e a 25 de março também parecia um vale de ossos secos, né? Sem vida, quase ninguém transitando nas ruas. Mas, pois bem, agora eu vou ler aqui os comentários para ver se alguém comentou como é que está, se já teve algum problema de saúde, com relação à respiração. Vamos ver. Aqui nós temos o Genésio, né? O Genésio Bobson, que comentou que não teve, graças a Deus. Isso é bom, né? Como é bom quando as pessoas não têm problema de respiração, né? Eu conheço algumas pessoas, eu graças a Deus não tenho problema de respiração, já tive, mas claro, quando eu estava doente, mas geralmente eu não tenho problemas com a respiração. Mas eu sei que isso é uma doença que afeta muitas pessoas, problema de respiração. E, né, as pessoas que têm problema de respiração nesta época do ano, então, nessa época do ano, não, neste período aí que estamos enfrentando esta pandemia, né, essas pessoas que têm problemas de respiração, elas são aconselhadas a ficarem em casa, de quarentena, a não sair da sua casa. Né? Por quê? Porque a gente sabe que esse vírus ataca a respiração, ataca os pulmões. E aí vem uma doença que infelizmente é uma doença muito grave, muito séria, e é ela que está matando talvez muitas pessoas, que é a chamada pneumonia. Né? É a pneumonia. É uma doença que está relacionada ao nosso sistema respiratório, né? Que, pelo que eu li, eu não sou médico, né? Talvez eu esteja aqui falando alguma besteira com relação à doença, né? Mas ela entope acho que alguns canais de respiração, né? E por isso que a pessoa com pneumonia ela tem dificuldade de respirar. E assim este vírus ataca essas pessoas. E por isso é aconselhável que elas fiquem em casa. Mas veja, esta doença chamada pneumonia, ela vem ela é uma palavra, a pneumonia é uma palavra que vem do grego, você sabia? Né? Que se chama pneuma. Pneuma é uma palavra usada no grego e ela tem relação com a palavra respirar, soprar. Então, pneuma seria o verbo, acho assim, por assim dizer, né, de respirar, de soprar. É por isso, então, que a pneumonia é uma doença que ataca o sistema nosso respiratório. Mas agora vem uma curiosidade para vocês. Talvez vocês não saibam disso, mas essa mesma palavra, pneuma, no grego, né, esta mesma palavra, pneuma, né, que tem o significado que está relacionado com a respiração, com o sopro, essa mesma palavra no grego, e ela é traduzida por espírito. Na Bíblia, quando é falado sobre o Espírito de Deus, é usado esta palavra,
pneuma. Pneuma. E para vocês terem uma ideia, esta palavra, né, e os seus relativos, né, ela ocorre cerca de 385 vezes no Novo Testamento. A palavra pneuma, ela tem a ver com respiração, com sopro, né? Assim, a palavra espírito, tanto no seu original grego quanto no original hebraico, ela tem relação com o vento, com aquilo que é invisível, com o sopro, né? O sopro que a gente pode dizer assim que traz vida, este vem através do Espírito do nosso Deus, né? Não sei se vocês tiveram alguns cultos atrás nas suas igrejas, mas nós tivemos a leitura de João no capítulo 3, que fala sobre o nascer de novo, né? O nascer da água e do Espírito. E aqui é utilizado esta palavra, pneuma, né? E eu gostaria de ler especialmente o versículo 8 do capítulo 3 de João, que diz assim: o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O interessante deste versículo é que aqui nós temos, podemos dizer assim, um chamado jogo de palavras, né? Porque em grego a mesma palavra que quer dizer vento, ela também fala sobre o Espírito, né? O nascimento espiritual, ele assim é um processo misterioso, né? Assim como a gente não consegue ver de onde vem o vento nem para onde vai, né? Assim também é o Espírito de Deus que age dentro do ser humano, né? Que age dentro de nós. Nenhum ser humano consegue compreender, governar ou controlar o movimento do vento. Assim também, né, o novo nascimento, ele é um ato que vem de Deus. É como o vento que sopra dentro de nós. E aí então eu faço ligação com o texto de hoje, de Ezequiel, no capítulo 37, né, do versículo 1 a 14. Este texto também fala sobre o Espírito de Deus, né? A língua que foi escrita o Antigo Testamento foi o hebraico, né? E no hebraico também a palavra referente a Espírito tem ligação com o vento, com a respiração, com o sopro. E essa palavra em hebraico se pronuncia ruach, né? Ruach, né? Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, no original, a palavra Espírito, ela tem uma ligação muito forte com a respiração, né? Com o sopro, com o vento. E aí eu pergunto para vocês, amigos, né? Quanto tempo vocês conseguem ficar sem respirar? Quanto tempo será que vocês conseguem ficar sem respirar? A respiração é algo essencial para a vida do ser humano. Se a gente, por um acaso, tiver uma crise de não conseguir respirar e a gente, por um acaso, isso se elevar, né, um problema chamado este de pneumonia também, né, com relação à saúde, né, se a gente ficar sem respirar, o que acontece, o que pode acontecer conosco? Nós podemos vir a morrer, né? Porque o Espírito, o vento, o sopro é o que nos traz a vida. É aquele que nos traz a vida. E por isso então nós fazemos uma ligação com o Vale dos Ossos Secos de hoje. Um vale sem vida, sem o sopro, sem o Espírito do nosso Deus.
Por isso, eu destaquei o versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Ou seja, Deus está dizendo: eis que farei entrar em vós o vento, o sopro que dá vida, e vocês viverão. Porei carne, porei tendões sobre vós, estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E aí na sequência, então, depois desta profecia, o profeta Ezequiel diz: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito, o vento de Deus entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Interessantíssimo esse texto, é um texto que muitas vezes as pessoas ficam confundidas, confusas com o que está acontecendo aqui neste vale de ossos secos, mas talvez, se vocês quiserem aí pesquisar um pouco mais sobre essa questão, sobre este texto, se aprofundar um pouco mais, eu recomendo vocês a fazerem a leitura dos 5 minutos com Jesus deste ano, 5 minutos com Jesus deste ano, da sexta-feira, dia 27. Dia 27 de março, sexta-feira, o pastor Erivelton Regiane escreveu uma belíssima devoção, que fala, eu vou ler um trecho dela, para também fazer assim uma ligação com esse texto, com essa mensagem de hoje, para a gente entender um pouco mais sobre aquela época. O profeta Ezequiel viveu tempos assim, tempos difíceis, como os que estamos vivendo hoje. O povo escolhido no Antigo Testamento havia se afastado de Deus e sofria as consequências. Tirados da sua própria terra, os israelitas não tinham esperanças. Até mesmo o profeta Ezequiel, achava difícil acreditar que houvesse uma solução. Então Deus lhe deu uma visão assustadora e grandiosa ao mesmo tempo. Mostrou a ele um vale cheio de ossos secos, e pela ação de sua palavra foi formando desses ossos de novo pessoas vivas. O profeta relata: então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E aí, como se o pastor Erivelton Regiane estivesse profetizando também os dias em que esta leitura seria feita, ele diz assim: quando tempos difíceis vierem e não conseguirmos mais ter esperança de solução, lembremos que Deus sabe de todas as coisas e que age sempre para o nosso bem por meio de tudo que acontece, se permanecermos ligados a Ele pela fé. Irmãos, este texto fala sobre o Espírito do nosso Deus. O Espírito que age em nós. O Espírito que realmente nos traz a vida verdadeira. Sem o Espírito de Deus, nós somos como este vale de ossos secos. Podemos até ter carne, podemos estar até respirando aqui neste mundo. Mas se a gente não tem a verdadeira vida, a vida esta que é recebida somente através do Espírito de nosso Deus. E como o evangelista João, no capítulo 13, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Importa a nós, né, nascermos de novo. Nascermos da água e do Espírito do nosso Deus. Do Espírito que realmente traz vida para nós. Né? Se a gente está preocupado nesta época, nesta pandemia, com esta doença que pode causar a nossa morte física ou causar a morte física de algum dos entes queridos nossos, eu acho que talvez a gente deva muito mais se preocupar com aquilo que pode sim causar em nós, não a morte física, mas a morte espiritual, que é ficar longe do Espírito de Deus, ficar afastado do Espírito de Deus, porque é Ele que nos traz o fôlego de vida, é Ele que nos faz respirar e nos dá não somente a vida deste mundo, mas a vida que é eterna. E a esta vida, né, o próprio Jesus, né, no evangelho deste final de semana, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá, mas viverá eternamente. Não morrerá eternamente, mas viverá. Crês isto? Diz Jesus para as irmãs, para a irmã de Lázaro, Marta. Você crê nisso? Você crê nesta palavra do nosso Deus? Que palavra é essa que nos traz vida? Palavra esta que vem através do Espírito Santo de Deus? Busque esta palavra nestes momentos difíceis. Nestes momentos onde nós estamos aflitos, estamos angustiados, somente a palavra de nosso Deus é quem pode nos trazer a vida verdadeira, a vida em Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe vocês, para que vocês não fiquem aflitos, mas saibam que vocês podem recorrer a Ele nesta época, porque é somente nele que nós temos a vida verdadeira. Por mais que o mundo hoje pareça um vale, né, de ossos secos, um vale sem vida, dentro de nós, dentro das nossas casas, dentro de nossas vidas está o Espírito de Deus, o Espírito que traz vida. E é somente Ele que pode nos auxiliar nestes momentos de tristeza, de aflição. Busquem, orem, falem com Deus, que Ele vai e Ele pode nos tirar deste vale de ossos secos, o vale da morte, um vale morto, e nos traz para o vale da vida. Vida esta que não tem fim neste mundo, mas vida que dura para sempre. Essa vida é que o Espírito, o pneuma de Deus, né, nos traz. Que o Senhor nos conduza hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Falamos com o nosso Deus em oração. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos traz a vida verdadeira. Nos oriente, nos guie, para que possamos buscar através da Tua palavra o verdadeiro conforto e consolo para este momento de dor e de aflição. Que o Senhor nos ilumine e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estimados amigos, ouvintes, irmãos na fé, pessoas que estão aí conosco nos ouvindo aqui pelo Facebook. Agradeço a presença de todos nesta noite e gostaria também neste momento que quem tiver algum pedido de oração, né, nós vamos fazer uma oração ao final desta live e eu peço então que coloquem, né, possam colocar aí os seus pedidos de oração
aqui nos comentários, ou até mesmo podem me mandar os seus pedidos. Vocês podem me mandar pelo WhatsApp ou nos grupos, né, grupo da igreja, quem quiser então também então se comunicar ou fazer o seu pedido de oração. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários das pessoas que chegaram após a nossa mensagem, né? A Miriam e o Genésio estão assistindo, aqui de Maquiné. A May Cone Geberhard, boa noite, May. Lá de Três Cachoeiras. Vamos ver quem mais comentou na nossa live. Daniel Cardoso, também lá de Três Cachoeiras, comentou boa noite. A Marine Dutra, aqui de Maquiné, também boa noite. Janete Bobson falou que graças a Deus nunca teve problemas de respiração. Que bom, Janete, né? Se cuidem neste momento, né? Que para quem tem problemas respiratórios, né, não é uma boa sair de casa. Então fiquem em casa neste período de quarentena. A Loiva e o Wilson Bobson, boa noite também. Boa noite, queridos irmãos aqui de Maquiné. Sinilda Otalib, boa noite, amigo. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado. Assim, a Marlene Miller de Cerro Branco, né, está online também, boa noite, né? Assim, os demais que vão entrando podem ir também comentando, e né, a gente já vai chegando ao final da nossa live. Ainda não tem nenhum pedido, mas eu vou esperar mais um pouco, porque nós temos na internet este pequeno delay, que é chamado pequeno atraso, às vezes, quando eu falo, de vir aparecendo aí os comentários. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música. Enquanto vocês vão comentando os seus pedidos de oração, nós vamos ouvir uma música que também eu coloquei, uma música que tem a ver com o nosso momento de devocional. Enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando os outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Muito bem, voltando aqui, vamos ler alguns comentários ainda em tempo antes da oração. Paulo Andrei Mota, meu cunhado, irmão, casado com a minha irmã, Alessandra, está dando uma boa noite e também pediu para que orasse pela viagem de volta, né? Eles que estarão retornando para o Acre esta semana, se tudo der certo, né? Porque nós estamos tendo problemas, né, na aviação em todo o mundo, né, por causa do corona, e alguns voos estão sendo cancelados, né? Eles já iriam voltar na semana passada e vão conseguir talvez retornar apenas esta semana.
Céu Paz, acho que de Osório, se eu não me engano, Céu Paz, não sei, não tenho certeza agora, diz, chegando quase atrasado, mas chegando para a bênção é a conta, isso mesmo. Tá bom, depois assiste, né, que a live fica gravada, pode assistir aí depois aqui no Face, tá bom, gente? Pastor Josué, meu sucessor lá na congregação Bom Pastor de Floriano, diz: rapaz, não se canta aleluia na quaresma. Verdade, né? Havia esquecido desse detalhe, né? Brincadeira, né? Agradecer pelo culto que tivemos aqui, né? Então o pastor Josué estava em culto também online. Eu estava assistindo, antes de fazer a live aqui, eu estava assistindo a live do pastor Josué do culto lá de Floriano, né? Também fiquei alegre e ficamos alegres, né, com os outros pastores que também estão transmitindo e têm a oportunidade de transmitir seus cultos, né? E transmitir a palavra através deste meio tão importante para nós nestes tempos, né? Nesses tempos de quarentena, que é a internet, né? Que a gente também, vocês que estão me vendo, vocês que estão assistindo, possam também compartilhar essa minha live, ou não precisa, né, se não quiserem compartilhar a minha live, acharem assim, o pastor Diego está falando muita besteira, né? Mas, né, temos tantas outras mensagens de outros pastores, né, que estão divulgando aí na internet, e a gente pede, né, a nossa missão como cristãos é levar, é compartilhar da palavra de Deus, compartilhar do amor de Deus com todas as pessoas, né, cumprindo a missão que Jesus nos deu de ide, né, levar e pregar o evangelho a toda criatura. Então, compartilhem nas suas redes sociais estes momentos de culto, de mensagem, de pregação, de estudo bíblico, momentos tão importantes para nós, para a humanidade, né, para que o Espírito de Deus, né, possa ser soprado. O vento sopra onde quer, o Espírito de Deus seja soprado no coração daquelas pessoas que talvez não conhecem ainda a Deus, né? Mas também o Espírito de Deus possa soprar também nos corações de todos vocês, né? De todos os amigos, também aqueles em quem o Espírito já habita dentro de vocês. Então, dado este recado, ainda leio os últimos comentários. A Neuci Deves comenta: boa noite, bênçãos divinas. Muito bem. A Cenobilina Souza, lá do Maranhão, agradece a Deus por toda a dedicação dos pastores em preparar as confortadoras mensagens desta semana. Não sei se eu perdi algum comentário. Às vezes as pessoas comentam em outros lugares e eu não consigo ler. Às vezes ele se perde porque às vezes a pessoa não comenta na live aqui do meu canal que está transmitindo aqui, comenta, alguém está às vezes passando a live em outro lugar e aí eu não consigo compartilhar. Aqui temos uma pergunta da Céu Paz, eu não sei se é o pastor Samuel, que diz: por causa do vírus ou outra causa? Não entendi. Se puder compartilhar aí a linha de pensamento para me ajudar nesse momento, eu fico agradecido. Não entendi, ou eu passei o comentário do pastor Samuel, né, que não li, né, aquilo que ele deve ter comentado, não sei, mas agradeço aí pelos comentários de todos e peço desculpas aí também se alguém comentou e eu pelo menos na minha linha do tempo aqui no meu Facebook não está aparecendo, então peço desculpas aí para vocês. Então nós temos alguns pedidos de oração que a gente vai incluir, né, o pedido da Cenobilina, né, que agradece, né, que agradeça a Deus pela dedicação realmente dos pastores em preparar as mensagens, o pedido do meu cunhado Paulo pela viagem, né, também os demais aí que já pediram durante a semana, né, também pessoas que estiveram de aniversário, estão de aniversário por esses dias, a gente gostaria também de agradecer ao nosso Deus.
Então, nós vamos neste momento nos dirigir a Deus em oração, concentrar as nossas mentes, a nossa vida, o nosso coração na palavra na oração, para que a gente possa assim também neste momento falar com o nosso Deus em oração. Que eu peço então que vocês abaixem suas cabeças e falamos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, somos-te imensamente gratos pela oportunidade que Tu nos dás de aqui, através desta rede social, de levar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, de fortalecer a nossa fé em Ti. Obrigado, Senhor Deus, também agradeço pelos demais pastores que também estão preparando mensagens por todo o nosso país, todo o nosso Brasil e também pelo mundo afora. Mensagens confortadoras, mensagens que nos trazem a verdadeira palavra do nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque tantas são as bênçãos que Tu nos dás. Nestes tempos, muitas vezes de aflição, nós só olhamos para as coisas negativas. Mas é bom também olharmos para aquilo que Tu nos dás. Em especial por nos dares saúde, por estares conosco nestes momentos difíceis, por estares nos amparando, com o Teu Espírito estar nos guiando, estar soprando em nós, estar nos dando fôlego que traz a vida. Senhor Deus, eu Te peço que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão sofrendo na sua saúde, seja ela física, espiritual e mental. Que o Senhor possa estender a mão para elas, que elas possam colocar as suas pesadas cargas em cima dos Teus ombros, Senhor Deus, porque Tu assim nos convidaste a irmos a Ti nestes momentos de angústia, de dor e aflição. Oramos também, Senhor Deus, para que estejas guiando, estejas conosco na viagem de volta da minha irmã Alessandra, meu cunhado Paulo e a filha deles, a pequena Sara. Eles que estão aqui no Rio Grande do Sul, mas moram no Acre, estão retornando para casa. Que o Senhor Deus possa guiar para que tudo venha a ocorrer bem na viagem deles. Protege-os, Senhor, para que nada de mal aconteça. Assim, Senhor Deus, nós colocamos todos os nossos anseios, as nossas dúvidas, nossas preocupações nas Tuas mãos. Nos guie, nos oriente, esteja conosco, esteja nos iluminando, Senhor Deus. Agradecemos-te também, Senhor Deus, em especial, Senhor, pelos aniversariantes desta semana, pelas pessoas, em especial também aqui da congregação Sião, de Linha Cachoeira e Cristo de Maquiné, que estão de aniversário. Lembro da nossa irmã Andréia Bobson, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor Deus esteja abençoando ela e guiando em todos os momentos, para que ela possa sempre dar-te louvor e graças por todas as bênçãos derramadas na vida dela. Assim também as demais pessoas que fizeram aniversário, que o Senhor esteja com elas, esteja abençoando e guiando sempre. Amado Pai Celestial, talvez aquilo que nós não incluímos nesta oração, nós o fazemos agora na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, nós
nós temos aí, né, agora me veio aí um comentário aqui, né, sobre um rapaz que teve um acidente de moto, né, meu primo Samuel, que está relatando, né, sobre este acidente, né, que Deus esteja com este rapaz. Eu não peguei o comentário daquilo que aconteceu com este rapaz, mas que Deus esteja abençoando ele, né, para que tenha também uma recuperação. Não sei também se foi o que aconteceu, né? Não acompanhei o comentário do Samuel, né? Agradeço, né, ao pastor, outro pastor Samuel, né? Desta vez o pastor Samuel de Osório, né? Ele que está aí comentando sobre este acidente, né? Que Deus esteja assim abençoando a cada um de vocês neste momento, né, difícil, mas que acabo de receber a informação, né, que este rapaz faleceu. Não sei o nome do rapaz, mas que a família que está enlutada, família que perdeu este seu familiar em acidente de moto, nós então vamos orar pela família deste jovem. Senhor Deus, sabemos como muitas vezes é triste perdermos um familiar. Jamais gostaríamos de receber uma notícia como esta. Como é triste quando algum parente nosso falece. Por isso nós, Senhor Deus, oramos a Ti. Falamos contigo para que o Senhor possa estar consolando a família enlutada. Uma morte precoce, com certeza. E provavelmente eles estão aflitos e angustiados neste momento. Que o Senhor Deus possa consolar esta família. Possa estar com eles, dando forças neste momento. Em especial, Senhor Deus, nós lembramos da palavra de Jesus Cristo no Evangelho deste final de semana. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Que a certeza da ressurreição, da vida eterna e do reencontro no lar celestial possa trazer um pouco de paz, um pouco talvez de conforto, de consolo para esta família. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, aquele que morreu para nos dar a vida verdadeira, a vida eterna. Amém. Muito bem, agradecemos aí a presença de todos nesta noite. Deus abençoe para que vocês todos tenham uma ótima semana, uma semana abençoada com o nosso Deus. Estarei provavelmente entrando mais algumas vezes em live essa semana e vou também divulgar nas redes sociais para quem quiser acompanhar também, para se fazer presente nestes momentos especiais. Agradeço a presença de todos, que todos estejam com o nosso Deus. Uma boa noite a todos. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.